para vocês aqui a informação, porque além de Copa do Mundo, gente, você sabe que esse ano é ano de eleições. E segurança pública vai ser um assunto-chave para qualquer candidato. E o que eles têm pensado sobre isso nesse momento que ainda é de pré-campanha? Eu estou ao vivo com Gabriel Bus, que vai conversar com Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Sou da Paz. Gabriel, muito obrigado, você de volta aqui com a gente. Por favor, fique à vontade, o programa é seu. Obrigado, Rafa. Boa tarde para quem está nos assistindo. Eu recebo aqui a Carolina, diretora executiva do Sou da Paz, para falar de um pacote que o Sou da Paz, que é um instituto voltado para a segurança pública, criou uma cartilha para chegar aos pré-candidatos à presidência da República, apresentar para eles propostas sobre esse tema que vai ser um dos pilares das eleições deste ano. Carolina, obrigado, bem-vinda. Oi, Gabriel, boa tarde, um prazer estar com você. Carolina, gostaria de começar abordando essa cartilha que vocês lançaram nesta semana. Devem aí distribuir para os pré-candidatos, já inclusive entregaram para o presidente Lula ontem e devem também entregar nos próximos dias e semanas para os outros pré-candidatos. O que tem nessa cartilha, Carolina? Eu acho que a primeira coisa que é bacana de destacar é que o Sou da Paz, todo ano eleitoral, a gente prepara uma agenda de propostas técnicas para subsidiar o debate eleitoral, para oferecer aos candidatos, como você disse, e esse ano não seria diferente. Especialmente porque esse é um ano que a segurança pública está no topo da preocupação dos brasileiros, e a gente lançou anteontem, junto com uma campanha, porque a ideia dessa cartilha, né, como você mesmo disse, dessa agenda de propostas, além de ser entregue aos principais candidatos dos diferentes espectros políticos, a ideia também é subsidiar o eleitor, ajudar o eleitor a avaliar melhor as propostas dos candidatos, a não comprar gato por lebre, né? Então, a gente fez um trabalho e mapeou problemas que não são novos para o Brasil, mas que são as prioridades. A gente identificou 5 prioridades na nossa agenda. A primeira delas é a importância do Brasil investir em polícias valorizadas e preparadas, né? A gente entende que é preciso que as polícias tenham melhores condições de trabalho, tenham um olhar específico para suas questões de saúde mental, que a gente tenha melhores políticas de uso da força e polícias valorizadas. Um segundo eixo é o enfrentamento ao crime organizado. A gente sabe, as pesquisas recentes mostram, o crime organizado está espalhado por todos os cantos, na política inclusive, e a gente precisa entender crime organizado para além daquela ideia do traficante com um fuzil no morro no Rio de Janeiro. Crime organizado hoje está conectado com o mercado legal, com o mercado de combustível, com o mercado financeiro, com muita lavagem de dinheiro. Então, ter todo um olhar para isso, criar instâncias de coordenação, trazer o setor financeiro, COAF, Receita Federal, enfim, replicar operações bem-sucedidas e priorizar o enfrentamento ao crime organizado. O terceiro item é o enfrentamento de roubos, que a gente sabe que, ainda que estejam caindo até no país, é o que mais gera medo, a população fica em pânico, com medo de perder uma aliança, de perder o celular, principalmente, e para isso a gente precisa parar de enxugar gelo, colocando a polícia militar em um determinado canto, depois em outro canto, indo atrás do crime. A gente precisa investigar os crimes digitais que mobilizam e fomentam o roubo de celular, que hoje não é mais só o roubo de aparelho. A gente precisa enfrentar as cadeias de receptação do aparelho, por exemplo. O quarto item, também muito sério, é a questão da proteção de meninas e mulheres. O feminicídio vem crescendo no Brasil, não só o feminicídio, mas a violência digital contra mulheres, lesão corporal, estupro, outros tipos de violência. E o quinto item é justamente tirar a arma ilegal do crime. As facções criminosas são tão fortes porque têm um poder bélico grande, a gente precisa enfraquecer o poder bélico com uma estratégia forte para tirar armas ilegais de circulação. E a ideia é justamente, como você disse, começar agora a conversar com as diferentes candidaturas para tentar subsidiar os diferentes programas de governo. Perfeito. Carolina, eu queria perguntar se você já tem um calendário pré-estabelecido para entregar para os próximos pré-candidatos, como está essa articulação para encontrá-los e também, claro, fazer essa entrega. A gente já está conversando com diferentes candidaturas, né? Então, por exemplo, vamos ter uma conversa com a equipe do Tarcísio. A gente teve ontem, enfim, na reunião do Conselhão com o próprio presidente, e em breve vamos fazer uma conversa com a equipe de governo, com alguns candidatos também ao Senado. A gente não tem necessariamente um calendário, porque a ideia é que a gente possa conversar com uma diversidade grande, né? E eu acho que a gente está falando muito aqui também do Executivo,
mas é importante dizer que a gente sabe que no legislativo é que está o desafio, né? A gente vê que é o legislativo que tem usado o tema da segurança pública, tem sequestrado essa agenda numa linha muito radical e pouco eficiente, muito mais para gerar clique e gerar like quando discute segurança pública do que para realmente resolver o problema. Então, a ideia é que a gente possa ser procurado também por candidaturas com quem a gente possa conversar. E o que é bacana, Gabriel, é que a gente preparou o material, como a ideia é fazer uma campanha, a campanha Vote pela Paz, estou até com o meu botão aqui, que as pessoas possam acessar no site, né, em que a gente tem a agenda, tem o vídeo da campanha, tem materiais, tem 10 perguntas para fazer para o candidato. Então, é muito autoexplicativo também, porque vai ser impossível chegar a todos os cantos, mas as pessoas, pela internet, podem acessar todo o material e se subsidiar também com o que a gente está propondo. Perfeito. Eu queria abordar também o tema da maioridade penal, que foi assunto nessa semana aqui em Brasília, por causa da votação da CCJ da Câmara. Queria a sua avaliação sobre essa proposta que começou a tramitar agora na Câmara no sentido de aprovação, né? Aprovou na CCJ, vai para uma comissão especial eventualmente, e é um dos assuntos que deve balizar aí as eleições, uma vez que tem pré-candidato que defende a redução da maioridade penal. Se você olha para esse projeto como algo de fato efetivo para combater a dificuldade em relação à segurança pública, ou se de fato é uma proposta que vem mais para discurso, mas é pouco efetiva. Olha, Gabriel, eu tenho respondido essa questão trazendo um outro exemplo, né? Também ontem ou anteontem, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um decreto para sustar o decreto legislativo que criou a Força Nacional de Segurança Pública em 2004. A Força Nacional de Segurança Pública reúne polícias do Brasil inteiro para fazer operações em lugares que têm falta de efetivo policial. Então, por exemplo, hoje a Força tem 80 operações fazendo desintrusão de terra indígena e apoiando estados na segurança pública. E eu dou esse exemplo porque muitos dos deputados que dizem defender a segurança pública e votam a favor da maioridade penal estão votando para acabar com a Força Nacional de Segurança Pública. Veja a contradição, né? Não há realmente um compromisso sério. E a minha análise é que em ano eleitoral, como a gente sabe que tem algumas propostas, como a questão da redução da maioridade penal, que tem um certo apoio popular, porque como as pessoas estão com medo, elas acreditam muitas vezes que uma solução vai resolver todos os problemas, e a redução da maioridade é um desses temas que de fato tem adesão popular. Os políticos usam isso para se promover politicamente, para usar isso como um discurso eleitoral, e ao mesmo tempo estão acabando com a polícia. Então, gente, na verdade, eu diria que para resolver segurança pública e violência no Brasil, a redução da maioridade penal deveria ser um não tema. Vamos falar, então, como é que a gente reestrutura os presídios no Brasil, como é que a gente retoma o controle pelo Estado dos presídios brasileiros, como é que a gente investiga, de fato, as facções criminosas para chegar nos mandantes e no andar mais alto do crime organizado. Essas coisas, esses políticos não estão querendo fazer. Eles estão lá aprovando a redução da maioridade penal e acabando com a Força Nacional. Olha a contradição. Então, Gabriel, é muito comum em ano eleitoral esse tipo de proposta vir à tona, ser pautado, os políticos celebrarem, dizerem que quem é contra a redução da maioridade é contra a segurança pública, é a favor dos bandidos. Não é verdade. A gente entende que quem comete crime tem que estar preso. A gente pode até discutir, eventualmente, tempo de internação para adolescente, para casos de crimes mais graves, mas não aprovar, assim, a toque de caixa e vendendo essa como a grande solução da lavoura. É uma mentira. Não vai resolver o problema do crime organizado no Brasil, por exemplo, porque tem outras coisas muito mais efetivas. Perfeito. Eu queria aproveitar a sua fala, Carolina, justamente para abordar essa questão do recorte para as redes sociais. A gente percebe um Congresso cada vez mais usando esse mecanismo para vender soluções fáceis, e a segurança pública é um desses temas, claramente, entra nesse hall de venda de propostas para uma população que está assustada, está com medo, tem receio de sair de casa muitas vezes com o celular na mão, uma vez que os roubos de celulares também são problemas no Brasil. E eu queria perguntar para você qual é o maior desafio nesse momento de fazer um convencimento da classe política para medidas mais efetivas e talvez menos eleitoreiras do ponto de vista de vender soluções práticas. Olha, Gabriel, exatamente foi essa pergunta que a gente se fez quando a gente decidiu fazer esse ano essa campanha. Eu brinco, disputar as eleições, né? A gente não vai disputar de verdade, mas porque o que a gente fez, a gente rodou uma pesquisa grande, quantitativa,
em que a gente entrevistou 1.115 pessoas em 40 municípios brasileiros e a gente testou um pouco as soluções, né? Então, por exemplo, a gente perguntou para as pessoas se elas concordam que bandido bom é bandido morto. E, surpreendentemente, só 20% concordaram. Enquanto 73% concordaram que nenhum bandido é bom, todos devem ser julgados, punidos e presos, ou seja, precisa de justiça. Então, veja como a gente imagina que todo mundo aprova a ideia de bandido bom é bandido morto. Não é bem assim. Uma outra coisa que a gente testou: o Brasil precisa aumentar a pena dos crimes. 39% concordaram, mas 55% concordam que o Brasil precisa aplicar a lei corretamente dos crimes que já existem. Veja, aplicar é a efetividade da justiça, né? Então, são exemplos, Gabriel, que eu acho que a gente tem usado e que a gente, além de usar o subsídio técnico, saber o que funciona, porque a gente conhece segurança pública, a gente também formulou as nossas propostas a partir do que a população quer. Então, se é verdade que talvez a redução da maioridade penal ainda tenha um apelo popular, essas outras medidas radicais não têm apelo popular. Tem aí uma maioria silenciosa que está cansada também dessa ideia de vamos para cima da bandidagem, vamos acabar com o crime, porque isso é o que move a roda da segurança pública há anos no Brasil. E olha onde a gente está, não resolveu nada. Então, como a gente convence, portanto, os políticos, mostrando para eles que há uma maioria silenciosa, que quer caminhos alternativos para a segurança pública, que não quer pedra, porrada e bomba simplesmente, que quer justiça, que quer se sentir seguro na rua, que quer polícias bem preparadas, que quer câmeras corporais para proteger os policiais e proteger o cidadão. Então, tem um caminho aqui e a gente precisa conseguir mostrar, conseguir fazer chegar nos políticos e na população que, primeiro, a população quer uma coisa diferente e que há caminhos muito mais efetivos que os políticos podem oferecer para resolver de verdade o problema no dia a dia. E é isso que o nosso material, a nossa agenda busca apresentar. São essas as propostas que resolvem e que a população quer. Carolina, muito obrigado pela sua participação aqui, por esclarecer essa cartilha preparada para vocês. Com certeza vamos voltar a conversar outras vezes, porque esse assunto vai seguir latente aí na campanha eleitoral. Eu agradeço e quem quiser conhecer mais, entre no site votepelapaz.org, que tem todo o material ali. Obrigada, Gabriel. Obrigado, eu fico por aqui e volto com você, Rafa.